Pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer o tapete de flor dupla, que é esse modelo aqui. Você pode fazer ele com várias combinações de cores. Você pode fazer ele de forma contrastante, de forma que ele fique tom sobre tom. De qualquer jeito, ele fica um tapete muito bonito, tá? É essa a peça que a gente vai aprender a fazer na nossa aula de hoje. Para fazer o nosso tapete, a gente vai precisar de uma base para fazer o trabalho de patchwork. Essa base tem 77 de comprimento por 47 centímetros de largura. A gente vai usar também tiras de 6 centímetros. Eu vou usar duas cores diferentes, porque o nosso tapete vai ter um contraste de duas cores. Esse é um lilás e esse é um verde bem suave, um verde água quase. E a gente vai precisar também de um tecido, nenhuma das cores das tiras, um retângulo de 12 por 18. 12 de largura por 18 de comprimento. Tiras de 6 centímetros de largura e uma base de 77 de comprimento por 47 de largura, para a gente começar a fazer o nosso patchwork. Vocês vão pegar a base do tapete e fazer dois traços, dividindo o meio, comprimento e largura. Essa é a metade da largura, esse traço aqui. Essa é a metade do comprimento, esse traço aqui. Vocês vão pegar o tecido de 12 por 18. A base vocês podem riscar com lápis, com caneta, com giz, com o material que vocês quiserem, porque ele não vai ficar exposto. Aqui a gente vai usar só para fazer o trabalho de retalhos por cima. Esse tecido vocês não vão riscar. Vocês vão dobrar para marcar o meio. E vão colocá-lo sobre os traços do tapete. O nosso tapete vai começar aqui, vai começar pelo meio. Esse pedaço de tecido de 12 por 18, vocês vão marcá-lo com alfinete, para ele não sair do lugar. E aí a gente vai começar a costurar o nosso tapete. Vocês vão pegar a régua, marcar com um pedacinho de giz 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui, deste lado também. E vamos começar a montar as duas flores. Bom, vocês vão costurar dessa marcação de giz até o meio, dessa marcação de giz até o meio, da seguinte forma. Vocês vão colocar o retalho aqui, passar uma costura, virar. Do outro lado, a mesma coisa. Colocar o retalho aqui, passar uma costura e virar. Esse vai começar a ser o nosso desenho de flor. Esse traçado no meio é o que você vai levar em consideração, porque a metade da junção das duas tiras tem que sempre seguir essa linha, para que ela não fique torta, para que a sua flor não comece a entortar para cá ou para cá. Você tem que estar sempre acompanhando esse risco aqui. A gente vai fazer isso desse lado, vai fazer do outro lado também. Aqui a gente vai fazer na máquina, tá? Só para vocês terem noção de como vai ser o desenho. A gente vai fazer as flores dos dois lados, iniciar. E esse tecido lilás vai ser colocado assim. Quando a gente montar na máquina, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Mas só para vocês terem noção de como vai ser a dinâmica dos retalhos. Primeira coisa, prender esse retângulo no centro. Começar a fazer a flor de retalhos com esse tecido verde e a gente vai revezar. Faz flores verdes, põe retalho lilás.
faz mais flores verdes, cobre com retalho lilás. Esse vai ser o nosso trabalho de patchwork. Ele é simples na hora que a gente for fazer na máquina. Vocês vão ver que ele é simples de fazer, só exige um pouco de atenção e paciência. Então, aqui a peça está iniciada para a gente começar a costurar. E agora a gente vai passar para a máquina. Muito bem. Aqui tá a base do nosso tapete. E a gente vai começar agora o nosso trabalho de patchwork. Começar com a tira verde e começar a fazer a composição na peça. A gente vai pegar o meio que a gente marcou com lápis e aqui onde a gente marcou 6 centímetros com giz, vamos colocar o retalho direito com direito. Aqui tá os 3 centímetros, aqui tá o meio, a gente coloca o retalho assim e passa a costura e depois desvia. Vamos fazer isso. Agora nós vamos fazer esse trabalho deste lado aqui. Prontinho, gente. O primeiro trabalho com patchwork verde a gente fez. Fez aqui a primeira parte da flor dos dois lados. Agora, a gente vai pegar o tecido lilás e passar deste lado e deste lado. Como que a gente costura o tecido lilás? A gente vai costurá-lo, vai posicionar beiradinha com beiradinha, passar uma costura aqui e virar. Vamos fazer isso na máquina. Passamos a costura por toda a extensão do nosso trabalho de retalhos e a gente vira. E agora a gente vai fazer a mesma coisa deste lado. Aqui, gente. Agora que o nosso centro já está costurado por todos os lados, a gente pode tirar os alfinetes, porque ele já está totalmente preso à base do tapete. E agora, o que a gente vai fazer? Mais uma camada, a gente vai fazer mais uma camada de verde. Aqui, 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 e depois mais uma camada de lilás, mais uma camada de verde, sucessivamente, até a gente completar a largura do tapete. Vamos lá. Aqui, gente, a segunda camada dessa flor. E agora, a gente vai repetir esse trabalho nessa parte de baixo aqui. Prontinho, fizemos a segunda camada da florzinha verde. E agora, vamos colocar mais uma camada de lilás deste lado aqui e também deste lado aqui. Gente, sempre que você vai passar a costura, seja do lilás, seja do verde, é importante você esticar bem todas as tiras que estão embaixo, para o trabalho ficar bem esticadinho, ficar com acabamento legal, não ficar enrugado, tá?
Então, sempre que você for passar uma costura, você tenha o cuidado, faça com calma, paciência, de esticar bem todas as peças que estiverem embaixo, para o trabalho ficar bonito. Vamos lá. Gente, aqui, olha como tá ficando bonito o nosso tapete. E vocês estão observando que a gente está chegando já perto do final da largura do tapete, né? Desses 47 de largura. O que a gente vai fazer agora? A gente vai completar a largura com o lilás deste lado e deste lado, normalmente. Só que, ao invés de passar mais uma tira verde, a gente vai passar aqui também uma tira lilás. Tanto aqui quanto aqui. Isso vai dar uma noção de contorno para a nossa peça, uma noção de moldura para a nossa flor. Depois a gente completa com o verde normalmente. Mas agora que a gente vai concluir a largura, a gente passa o lilás aqui, ali daquele lado, e por baixo das duas flores. Vai ficar muito bonito, vocês vão ver como vai dar um contorno legal na peça. Vamos lá. Muito bem, gente. Tá aqui, tá? O contorno que eu falei com vocês. A gente já concluiu a largura do tecido. Vocês podem ver que eu já passei uma costura de segurança aqui. Porque a gente ainda vai pôr, depois que a gente terminar o trabalho em patchwork, a gente vai pôr o forro definitivo, a gente vai fazer a barra. Então essa costura aqui de segurança é uma costura bem simples, mesmo só para te ajudar a manter o desenho do patchwork o mais organizado possível. Mas a gente completou a largura do tecido, fez o contorno da flor e agora a gente vai concluir o acabamento. Não vamos mais colocar nenhuma tira na vertical, porque o espaço do tapete já se encerrou. Então agora nós vamos pegar os tecidos, as tiras, né, os retalhos verdes e concluir para cá, para cá, para cá e para cá, que são os espaços que a gente ainda tem para cobrir no nosso desenho. Vamos fazer na máquina e vocês vão acompanhando aí. Aqui, gente, a gente vai terminar o nosso tapete com esse tecido verde. Concluímos aqui o comprimento. Então, agora a gente vai terminar aqui e ali, concluir os lados para terminar o nosso trabalho de patchwork. Vamos lá. Terminamos este lado, vamos completar este aqui. Terminamos também este lado. Então, agora a gente pode, com a tesoura, cortar todos os excessos, aparar as pontas de retalho. Esse lado já vai estar concluído e a gente vai terminar essa outra parte aqui do nosso patchwork. Prontinho, gente. Aparamos os excessos. E agora, vamos concluir este lado aqui. Ai, que
aqui, concluímos também este lado. O nosso trabalho com patchwork está concluído. Aí agora a gente vai colocar a base definitiva do tapete e colocar as bordas. Mas vocês podem ver que é um trabalho de patchwork fácil de fazer e fica muito bonito. Aqui, gente, está a nossa peça costurada, tá? Esse é o nosso trabalho de patchwork para fazer o tapete. E esse aqui é o tecido que nós usaremos como forro. Vocês podem observar que ele é constituído de 3 pedaços de retalho de jeans, tá vendo? Aqui tem uma costura, aqui tem outra costura. A nossa função é essa, gente, é mostrar como você pode aproveitar ao máximo os seus retalhos. Esse é um jeans grosso, é um jeans escuro, fica muito bonito como forro de tapete. Essas são as costuras que fizemos. E nós vamos forrar o nosso tapete com essa peça. Cobre a extensão toda do tapete, tá vendo? Mas para garantir que ele não vai ficar torto ou que não vai faltar espaço, o que a gente vai fazer? Essa parte escura é a parte que vai ficar exposta. Então, a gente vai colocar o nosso trabalho em patchwork aqui em cima. E vamos alfinetar antes de passar a costura. Por onde vamos começar? Vamos começar por essa parte aqui. Organizamos o tapete. E aí, um alfinetezinho aqui. Um alfinetezinho aqui. E um aqui. Com isso, a gente fixa as partes do tapete e passa uma costura de segurança aqui. Vamos fazer a mesma coisa desse lado e desse lado. Depois que nós prendermos o fundo ao tapete, a gente vai cortar todas as sobras, aparar toda a ponta e aí sim fazer o acabamento com a borda, que vai ser um outro tecido. Pode ser qualquer cor de tecido. Se você tiver do tecido do centro quanto da flor, você pode usar. Se você quiser usar uma cor diferente das que você já tinha usado no trabalho, você pode usar também para dar um destaque, para dar uma sensação de contorno. Eu gosto de usar sempre outra cor, para dar aquela sensação de contorno e moldura no tapete. Mas agora, vamos passar a primeira costura para prender o tapetinho, né, o nosso trabalho de patchwork, ao fundo da peça. Vamos para a máquina. Muito bem, gente. Aqui tá o nosso tapete. Aqui tá o fundo dele, todo costuradinho. Tiramos todos os excessos de ponta, aparamos toda a borda. Agora é só mesmo colocar a barra, fazer uma barra e contornar ele. Para fazermos o contorno, eu vou usar esse aqui, que é um verde bem escuro, um verde musgo. Você vai fazer tiras de 5 centímetros da cor de sua preferência. Como eu falei, pode ser um lilás, pode ser um verde, pode ser um roxo, pode ser um vermelho, um preto, não importa. O que importa é dar o acabamento de contorno para poder emoldurar o seu trabalho em patchwork. Então, vamos começar fazendo a conclusão do tapete. Você começa pela parte de trás. Vai passar toda uma costura aqui, você vai juntar beiradinha com beiradinha. Passar uma costura por toda essa extensão. Virar, dobrar e concluir a costura pelo lado da frente. Vamos fazer aqui para vocês acompanharem o passo a passo, ver como é. Fizemos a costura deste lado. Vamos virar, dobrar e concluir aqui.
costura. Vamos fazer isso por toda a extensão do tapete. Você vai dobrar, pegar esta ponta, essa barra, virar e escondê-la dentro da dobra. E aí você passa a costura por toda a extremidade, fechando a borda e concluindo o acabamento do tapete. Vamos lá. Gente, o nosso tapete está concluído, frente e verso. A borda já foi feita, vocês podem observar que a borda faz esse efeito de contorno, né, ao redor da peça. Os fiapinhos, os pedacinhos de linha, vocês tirem depois, tá? Para ficar com o acabamento bem bacana. Olha que coisa linda. Esse é o nosso tapetinho, gente. Agora é só fazer, vender, ganhar dinheiro. Se quiser fazer para usar, fazer para usar também. Se quiser fazer para presentear, fazer para presentear também. Fazer e arrasar. Espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Beijo. Tchau.